Você fez o último concurso nacional da IBSER ou está treinando para futuros concursos na área de nutrição? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou comentar as questões de nutrição desse último concurso. Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando a Nutrir. Eu sou o Wesley, sou nutricionista, professor em nutrição na Universidade de Cuiabá e atualmente sou concursado pela IBSER no Hospital Júlio Miller, em Cuiabá. Então, no último domingo, dia 17 de dezembro, foi realizado um concurso nacional da rede IBSER, onde irá selecionar, dentre outras profissões, vários nutricionistas para atuar na rede da IBSER que gere os hospitais universitários. Então, se você fez esse concurso, eu vou comentar agora as questões de nutrição, de conhecimentos específicos deste concurso, algumas questões, não dá para falar todas, porque senão o vídeo fica gigante, mas é bom para você que fez e para você que irá fazer futuros concursos, treinando como que as bancas costumam cobrar as questões específicas de nutrição. Então vamos lá? A primeira questão é a questão 41. As questões começaram de 41 até 60, os conhecimentos específicos. E a primeira que a gente vai comentar hoje é essa aqui, que ela fala sobre EAN, o planejamento de EAN, Educação Alimentar e Nutricional. Então, para quem lembra aí da parte da faculdade, a EAN é uma parte extremamente importante, porque é ela com que a gente consegue emancipar o cidadão, educar de uma forma nutricional, fazer aconselhamento e orientação nutricional. Então, ela exige algumas etapas. Então, vamos ver se você acertou essa questão? Olha só. O planejamento participativo das ações de educação alimentar e nutricional pressupõe a reflexão e o diálogo sobre algumas questões-chave. Sobre este planejamento, assinale a alternativa incorreta. Eu já dei algumas dicas aqui em vídeos anteriores do canal de que sempre quando você vai resolver uma questão, observe se a banca está pedindo a questão correta ou a incorreta. Então, a primeira coisa que você faz é circular o que ela quer. Ela quer a questão incorreta. Ok, então nós temos 4 certas e uma errada, vamos ter que marcar ela. Então, vamos identificar as 5 questões. Deve incluir a criação de objetivos viáveis de serem realizados e que permitam avaliar se os resultados esperados puderam ser alcançados. Correto? Essa questão está certa. Deve incluir a identificação e reconhecimento do local de realização da prática educativa. Vamos ver todas elas e eu vou comentando, tá? Deve incluir a avaliação das ações com o objetivo principal de medir a apreensão das informações transmitidas. Deve definir a periodicidade das ações. E, por fim, deve haver identificação prévia dos perfis dos participantes para contemplar a transdisciplinaridade. Você acertou essa questão? Você que fez essa prova? Ou você que está vendo agora pela primeira vez, não fez esse concurso, está resolvendo junto comigo? Dá uma pausa aí, vê se você consegue acertar qual é a questão correta, a incorreta no caso, para a gente caminhar juntos aqui. Então, toda questão você pode ir pausando para ver se você consegue respondê-la de forma correta ou não. Bom, na minha opinião, essa questão, primeira vez que eu a vi, talvez poderia ser anulada. Mas olhando as referências que a IBSER trouxe, não, ela tem uma resposta correta. Mas assim, a banca pegou aqui, a IBFC, que fez essa prova, bem na questão dos detalhes da questão. Sabe por quê? Eu trouxe aqui as referências. As referências estão contidas lá nos Princípios e Práticas da Educação Alimentar e Nutricional, publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Conselho Federal de Nutrição. Então, uma cartilha do CFN e do Governo Federal. O que foi observado dentro dessa cartilha? Ela traz questões chaves para o desenvolvimento da EAN. Então, aqui a gente vai ver trechos que estão lá nas alternativas. O primeiro aqui, ó, delineamento dos objetivos das ações. Por que realizar EAN? E nessa questão, nesse ponto, ele fala, sugere-se criar objetivos viáveis de serem realizados e que permitam avaliar se os resultados esperados puderam ser alcançados. Então, aqui condiz exatamente com a letra A. Criação de objetivos viáveis de serem realizados e que permitam avaliar se os resultados esperados puderam ser alcançados. Ok, então não era essa que eu ia marcar, que era incorreta. Depois, o segundo ponto, com quem fazer EAN? Aqui ele traz
Sugere-se identificar previamente quais seriam os perfis interessantes dos participantes para contemplar a transdisciplinariedade. Essa questão contempla a letra E. Deve haver identificação prévia dos perfis dos participantes para contemplar a transdisciplinaridade. Então, está correta também a letra E. Vamos ver um outro ponto. Terceiro ponto das palavras-chave da EAN, né, dos pontos-chave da EAN. Onde? Aí ela diz: identificação e reconhecimento do local de realização da prática educativa, o que contempla a questão B, alternativa B. Deve incluir identificação e reconhecimento do local de realização da prática educativa. Tanto é que quando você vai fazer uma EAN, você primeiro precisa, na parte do planejamento, identificar onde é que você vai fazer esta ação. Você vai fazer dentro de uma horta, falando sobre a importância da agricultura familiar. Só que se você for fazer dentro de uma horta, você tem que prestar atenção no horário. Você vai fazer meio-dia no solzão? Não dá, né? Então, uma das coisas dentro da prática de planejamento de EAN é identificar o local onde vai ser realizada essa prática. Tá? Outro ponto, vamos lá. Quando? Um outro ponto aqui da chave da EAN. Definição da periodicidade das ações. Como é que vai ser essa ação? Pontual, periódica, permanente? O que contempla também a letra D. Periodicidade das ações. Sobrou a letra C. Vamos ver o que fala a letra C? Deve incluir a avaliação das ações com o objetivo principal de medir a apreensão das informações transmitidas. Qual que é o erro dessa questão? Quando a gente avalia o ponto 7 aqui deste marco da EAN, lá da cartilha do Ministério do Desenvolvimento Social, como avaliar? O que ele traz? Ele traz o seguinte: mais do que avaliar a apreensão das informações partilhadas, ou seja, não é o objetivo principal avaliar a apreensão das informações. A apreensão aqui no sentido da percepção, da fixação das informações, né? O objetivo da avaliação é saber se os diálogos e atividades enriqueceram a vida cotidiana das pessoas, possibilitaram o entrosamento, mobilizaram a reflexão e a transformação. Então, o grande objetivo de uma ação de EAN é transformar um hábito, transformar a vida da pessoa por meio da alimentação, por meio da nutrição. Então, aquela questão AC, ela diz que o objetivo principal é medir a apreensão das informações. Não, o objetivo principal da EAN é transformar, como diz ali a cartilha. Então, a incorreta seria essa aqui, letra C. Eu tenho quase certeza que muita gente errou essa questão, né? Porque quando você olha assim à primeira vista, você pensa, realmente, o objetivo da avaliação é ver se as pessoas aprenderam. Mas aqui a questão da cartilha fala que a avaliação é para você verificar a transformação da vida dessas pessoas. Então a IDFC cobrou exatamente isso, e essa é a questão incorreta. Agora a questão 43. Segundo o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, gente, para quem ainda não conhece, o Guia Alimentar para menores de 2 anos, esse guia é fantástico. A gente tem um Guia Alimentar 2, né, 2 edições para guias de pessoas adultas, e a gente também tem uma versão para crianças menores de 2 anos. Esse guia, gente, é muito bom. Ele fala sobre a importância do aleitamento materno, ele traz recomendações para as mães da introdução alimentar, como ofertar, quantidade, para nutricionistas. Então, assim, é muito esclarecedor. Para quem ainda não conhece esse guia, procure conhecer. Então, a partir dos 6 meses, novos alimentos devem ser oferecidos à criança. Sobre essa introdução alimentar, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A partir dos 6 meses, o leite materno deve ser interrompido, uma vez que já há oferta de outros alimentos. Não é uma recomendação do Guia Alimentar interromper o leite materno a partir da introdução de novos alimentos. Então, qual é a recomendação? De 0 a 6 meses, aleitamento materno exclusivo, somente o leite da mãe. A partir dos 6 meses, introdução de novos alimentos, papinha de frutas, papa salgada, água, né? E aí, até os 2 anos, é recomendado com que se mantenha o aleitamento, o leite da mãe. Então, a questão está incorreta porque ela diz que deve ser interrompido quando você introduz outros alimentos. Não é verdade. Ele deve ser mantido até os 2 anos, então não é a letra A. Letra B.
Deve-se oferecer alimento à criança até ela comer tudo o que foi preparado, evitando desperdício. Essa questão diz o seguinte: você tem que enfiar comida na boca da criança, ela querendo ou não querendo, para não desperdiçar nada. Não é verdade. A criança deve comer até se sentir saciada. Então, a letra B, incorreta. C. Deve-se oferecer alimento à criança sempre que ela chorar. Será que o fato dela chorar é fome? Não necessariamente. Inclusive, o próprio guia, ele traz, dentro das idades, sinais para a gente perceber quando a criança está com fome e quando ela está saciada. A criança nessa idade não sabe falar, mas ela sabe expressar de alguma forma. Dentre eles é o choro. Mas não necessariamente toda vez que a criança chora tem que colocar uma comida para ela, né? Então, letra C, não. Letra D. No início da introdução, a criança deverá receber alimentos picados em pedaços pequenos. Não necessariamente. Hoje a gente sabe do método BLW, que ele traz alimentos em tiras, né? Não necessariamente pedacinhos muito pequenos, picados. A criança ela pode ter um tamanho adequado desde que ela não engasgue ou tenha algum problema. Então, não necessariamente sempre pedaço pequeno. E letra E, não é recomendável oferecer preparações líquidas feitas no liquidificador, mixer ou peneira. Não, né, gente? Essa aqui, com certeza, é a resposta incorreta, a letra E. Sabe por quê? Porque não é uma recomendação do Ministério com que você liquidifique tudo. Porque se você sempre liquidificar, a maçã, vamos liquidificar, mamão, vamos liquidificar, a sopinha, vai batida. Não, porque a criança vai ter dificuldade para, no momento que ela comer algo mais sólido, vai ter dificuldade para mastigar, vai ter dificuldade para engolir, porque ela não vai estar acostumada. Então, já no início da introdução alimentar, a partir dos 6 meses, já é recomendado com que você dê alimentos em pedaços, não sempre liquidificado, tá? Não é uma recomendação aqui do Ministério com que você liquidifique tudo, letra E era a correta. Questão 44. A questão 44 ela diz o seguinte: considerando a legislação federal sobre as boas práticas para serviços de alimentação, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui para os amantes da produção, né, da UAN, do Serviço de Produção de Refeições, vamos ver aqui em relação a essas temperaturas. A questão ela traz sobre binômio tempo e temperatura, como é que deve ser o congelamento, o resfriamento, enfim. Para responder essa questão, a gente precisa ter noção da Resolução 216. A Resolução 216 é uma das bíblias dos nutricionistas de produção. Ela diz, dentre outros aspectos, como é que tem que ser esse binômio tempo-temperatura. Aqui vamos lá na questão A. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 a 10 graus em até 2 horas. O que diz a resolução? Aqui no item 16. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 graus a 10 em até 2 horas. Ok, correta a letra A, mas eu não quero essa, eu quero a incorreta. B, fala sobre refrigeração e congelamento. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sobre refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus ou congelado a temperatura inferior a 18. Tá aqui a letra B. Mesmo que a gente acabou de ler, está correto. Mais um pouco abaixo, o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4 graus ou inferior deve ser de 5 dias. Então, um alimento refrigerado abaixo de 4 graus pode ficar no máximo 5 dias na geladeira. Correto. Quer dizer, abaixo dessa temperatura de 4 graus, né? Correta a letra C. Olha o que diz a D. A D diz o seguinte: quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4 e inferiores a 5, bem nesse meiozinho aí entre 4 e 5 graus, o prazo máximo de consumo pode ser ampliado? Vamos ver o que diz a resolução? Diz o seguinte: quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4 e inferiores a 5, prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias. Então, tá aqui, letra D, era incorreta porque diz ampliado, não é ampliado, é reduzido.
E a última temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada aqui no finalzinho, item 18, correto. Tudo bem até aqui? Vamos dar seguimento aqui nas questões. A prova, eu vi que ela misturou bastante questões clínicas, questões de segurança alimentar, questões de produção, então ela estava bem diversificada mesmo. Questão 45. Segundo o relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, sobre o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, divulgado em recente, julho de 2023, cerca de 70 milhões de brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Então, essa questão ela pergunta sobre os níveis de insegurança alimentar e nutricional, a ISAN, em nível domiciliar, para você marcar verdadeiro e falso. Para isso, vamos lá no site do Ministério da Saúde, que é a seguinte: segurança alimentar. Os moradores do domicílio têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Questão, a primeira verdadeira. Segurança alimentar. Os moradores do domicílio têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade insuficiente. Na insegurança alimentar leve, apresenta um comprometimento da qualidade da alimentação em detrimento da manutenção da quantidade percebida como adequada. Olha o que eles fizeram aqui, trocaram. Este conceito está aqui na moderada. Apresenta um comprometimento da qualidade da alimentação em detrimento da manutenção da quantidade. Então essa aqui é falsa, porque foi trocada com a leve e moderada foi trocada. Moderada apresenta modificações dos padrões usuais da alimentação, é o que diz aqui a leve, tá bom? E por último, a insegurança alimentar também era verdadeira, grave, porque são caracterizados pela quebra do padrão usual da alimentação, com o comprometimento da qualidade e redução da quantidade de alimentos de todos os membros da família. Então, estava aqui a questão. Era verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. No caso, letra E. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A correta da questão. Próxima questão, a 47. Assinale a alternativa que apresenta uma associação incorreta quanto à vitamina e suas principais fontes alimentares. Então, vamos lá. Letra A. Retinol. Retinol nada mais é do que a vitamina A. Quando a gente lembra de vitamina A, a gente sempre lembra dos alimentos amarelos, Cenoura, abóbora, enfim. Mas também são fontes de alimentos de vitamina A, fígado, leite, derivados e ovos. Está correta a questão, não era a letra A que você ia marcar, tá? Questão B. Calciferol nada mais é do que a vitamina D. Vitamina D também recebe esse nome de calciferol, colicalciferol. Então, ela está presente em óleos de fígado de peixes, óleo de fígado de bacalhau riquíssimo em vitamina D, Alimentos derivados do leite, ovos e margarinas enriquecidos, correto também, não era essa que você ia marcar. Alternativa C, riboflavina. A riboflavina é a vitamina B2. A vitamina B2 está presente em proteínas de alto valor biológico, como as carnes, corretamente. Se vocês pensarem em vitaminas do complexo B, uma das melhores fontes são as carnes vermelhas, então sim, está presente, não era essa que você ia marcar. Por fim, letra D, cobalamina B12. A cobalamina, como também faz parte de vitaminas do complexo B, ela está presente em carnes, carne vermelha, carne branca, enfim. Então não é as fontes vegetais como estão faladas aqui na questão. Couve-flor, amendoim, farelo de trigo e espinafre, não é. Tá? Então era essa a incorreta da vitamina B12, a cobalamina. Às vezes a gente só lembra de vitaminas no nome principal delas, A, D, E, K, mas esquece o nome químico delas. Isso é importante, tá vendo como a banca cobrou de uma forma diferente as fontes alimentares? Então a letra D seria a incorreta da questão. E aqui o ácido fólico, folato, brócolis, feijão, lentilha e laranja, correto também. Não era essa. Somente a letra D estava incorreta. Dietas vegetarianas. Elas têm características que requerem atenção quanto ao planejamento dietético. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta, novamente. Vocês vejam que a IBFC cobrou bastante incorreta, Ela não quis saber de corretas nessa prova, queria saber as incorretas. Então vamos ver. Indivíduos que seguem dietas vegetarianas podem ter uma necessidade de zinco até 50% maior
do que dos que seguem dietas mistas. Geralmente sim, porque o zinco está presente principalmente em fontes animais, né? Especialmente frutos do mar. Então, dieta vegetariana não contém esses alimentos, então geralmente podem ter uma necessidade um pouco maior do que seguem as dietas mistas. Estava correta, não era essa que você ia marcar. As adeptas a dietas veganas ou vegetarianas apresentam menor risco de deficiência e maiores níveis da vitamina do complexo B no leite materno? Falso. Quem é? Presta atenção. Vitamina do complexo B está presente principalmente em proteínas animais, especialmente carne vermelha, tá? Então, dietas veganas e vegetarianas geralmente têm um maior risco de deficiência. Então, aqui já está errada a questão. Não é menor risco de deficiência, pelo contrário, elas têm maiores riscos. Então, a letra B é a incorreta. O restante estava tudo certinho. Biodisponibilidade de ferro de uma dieta vegetariana menor que uma dieta animal, por causa do ferro não M. Paracetamol pode ter uma redução da absorção em indivíduos que seguem dietas vegetarianas. E a dieta à base de vegetais pode fornecer proteínas de qualidade adequada, desde que em quantidade suficiente e combinadas apropriadamente. Então, a única incorreta da questão era a letra B de bola. A questão 50, ela fala sobre a abordagem biológica da nutrição não tem sido eficaz para trazer à população as estratégias facilitadoras para a mudança do comportamento alimentar. Sobre a função social dos alimentos, assinale a alternativa incorreta, mais uma vez. Letra A. O contexto social no qual os alimentos são apresentados e consumidos impactam o comportamento alimentar dos indivíduos, correto? A gente é muito impactado por como os alimentos são introduzidos e apresentados na nossa vida. Por exemplo, você está num sol de 40 graus, de repente aparece uma propaganda na TV de um refrigerante, aí aparece aquele refrigerante caindo no copo, com aquele gelo saltitando, a pessoa tomando, sendo feliz com aquele refrigerante. É claro que esse contexto vai te fazer ficar mais propenso a ir comprar esse refrigerante, né? Letra A, estava certa, não era essa que você ia marcar. B. Os alimentos e o ato de comer são carregados de representações e significados. Com certeza. Quem não tem, né, um histórico na família ou conhece alguém que todo domingo tem que ter uma macarronada, porque é um prato que lembra a avó, lembra o avô, que reunia a família, enfim. Então tem todo um significado social. Letra C. O comportamento alimentar é aprendido na infância pela repetição e incorporado com reflexão consciente ao longo da vida? Será que está certa essa questão? Olha, o comportamento alimentar ele é aprendido na infância, dentre outras coisas, pela repetição dos nossos pais, só que ele não é incorporado com reflexão consciente ao longo da vida. Sabe por quê? Lá na sua infância, você aprendeu um mito alimentar que comer manga com leite fazia mal. Você até morria se tomasse manga com leite, né? Mas a gente sabe que é um mito, é um tabu alimentar de um contexto histórico muito mais antigo. Então a gente aprendeu isso. E a gente foi se questionando com o passar do tempo, mas será mesmo? Será mesmo? Mas você só questiona quando você é um pouco mais velho. Quando criança, a gente não costuma questionar tanto assim esses tabus alimentares. Então, a gente incorpora uma reflexão, sim, com o passar do tempo. Então, a letra C é a incorreta. Vamos ver os outros? Fatores psicossocioculturais como cultura, religião, classe social, renda, escolaridade, acesso e disponibilidade de alimentos são determinantes para as escolhas alimentares. A aula de ano, lá do início da sua faculdade ou do meio, enfim, falava sobre determinantes das escolhas alimentares, o que faz as pessoas comerem o que comem. Estão todos eles aqui. E letra E. As informações divulgadas pelos meios de comunicação, especialmente a televisão, influenciam a compra e o consumo dos alimentos. Acabei de falar, você está lá assistindo uma propaganda, você é influenciado para comprar alguma coisa. Então, sim, somente a letra C era incorreta. A questão 52, ela fala do código de ética. Eu achei muito interessante a banca cobrar o código de ética, porque é algo que, embora caiam em algumas provas, algumas bancas esquecem de cobrar o código de ética. E eu acho que, assim, ele não teve grandes mudanças, já tem mais de 5 anos, e a mesma coisa sempre. Estão lá todas as regras, estão lá todas as coisas. Só que as nossas práticas profissionais, práticas de alguns profissionais, fazem a gente pensar que aquilo que ele faz é o certo e não o que está no código de ética.
né? Muitas condutas que muitos profissionais têm aí estão totalmente fora do código de ética. Então, eu acho muito interessante quando eles cobram o código assim nas provas. Então, vamos lá. A questão 52, ela fala do código de ética da resolução 599 de 2018 do CFN e pediu para a gente analisar as afirmativas. 1. É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, salvo se estas tenham sido solicitadas por terceiros. Falso. O Código de Ética diz o seguinte, que é dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas por terceiros. Porque as nossas ações, mesmo que pedidas por outras pessoas, não nos eximem da nossa responsabilidade. Então, a número 1 estava incorreta. 2. É dever do nutricionista fornecer informações e disponibilizar ferramentas necessárias para a continuidade das ações pela equipe ou por outro nutricionista em caso de afastamento de suas atividades. Correto. Às vezes você atende, vamos supor aqui na EBSER, você vai passar no seu concurso, graças a Deus, né? E aí, quando você chegar lá, por exemplo, atendimento do ambulatório do hospital, às vezes não é só você. Você divide o consultório com residentes, com outros profissionais. Então, nem sempre você vai atender aquele paciente toda vez. Pode ser um outro profissional. E aí você tem que anotar todas as informações da sua consulta para que o outro profissional também tenha acesso àquelas informações. Então, 2, verdadeiro. 3. A atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da alimentação, ou seja, só fornecer nutrientes, e considerar suas dimensões ambiental, cultural, econômica, política, psicoafetiva, social e simbólica. Correta também. 2 e 3 verdadeiras. Letra E era a correta da questão. Questão 53. Ela fala sobre vitaminas e doenças. Então, o termo vitaminas descreve um grupo de micronutrientes essenciais que desempenham amplas funções na saúde humana e cuja deficiência pode gerar manifestações clínicas. Assinale a alternativa que apresenta a correta e, respectivamente, as vitaminas relacionadas às. Essa aqui, você tinha que saber as principais vitaminas e as principais doenças associadas às vitaminas. A pelagra é aquela que causa descamação da pele, a pessoa fica cheia de feridas, uma espécie de feridas, é chamada de doença de pelagra, relacionada à vitamina B3. Então, a pelagra tem relação com a B3, que é a niacina, ok? A anemia perniciosa é um tipo de anemia. Quando a gente fala de anemia, a gente lembra logo do ferro, mas a anemia ferropriva é um tipo de anemia. Quando a gente fala de anemia perniciosa, ela tem relação com a B12. Ah, professor, não tem B12 aqui. Tem sim. Cianocobalamina é B12. Tá? E a beriberi, esse nome engraçadinho aqui, é da vitamina B1. B1 é a beriberi, B1 é a tiamina. Então, nós temos pelagra B3, anemia perniciosa B12, beriberi B1. Fechando, letra A correta. Aconselho vocês depois a montarem um quadrinho com as vitaminas para você que está estudando para concurso. Tá vendo que já caiu 2 questões aqui de vitaminas e minerais. Então, faça um quadrinho resumo com as principais vitaminas e as principais... Depois eu posso até elaborar um quadrinho, disponibilizar para vocês as principais vitaminas, os principais minerais e as principais doenças relacionadas a elas. Tá? Isso sempre cai. Questão 54. O conceito de necessidade nutricional refere-se à quantidade de nutrientes que deve ser ingerida por meio da dieta para satisfazer as necessidades fisiológicas de um indivíduo. Essa questão ela traz aqueles 4 componentes da DRI. Lembra delas? No último vídeo que eu fiz corrigindo as questões da EBSER de 2022 da Unifap, que eu vou deixar aqui nos cards também, eu falei para vocês estudarem a DRI. Então, quem assistiu aquele vídeo e estudou a DRI deve ter lembrado de mim na hora de fazer essa questão aqui da EBSER, porque caiu realmente, né? Então, foi uma questão aqui que eu já adiantei para vocês, e assim, gente, sempre vai cair. Se for prova da IBFC, a IBFC adora cobrar DRI, tá? Já anota aí para você estudar. Então, vamos relembrar aqui. A DRI, ela tem 4 componentes. A EAR, todas são siglas em inglês, tá? Vou
colocar aqui em cima. DRI é composta por 4 pontinhos. A EAR, a RDA, a AI e a UL. A EAR é utilizada para prescrição de dietas para grupos populacionais. E ela também é utilizada para avaliar a ingestão. Já explico, tá? E a RDA é utilizada para prescrição de indivíduos. Ou seja, uma pessoa só, você usa RDA. Para grupos, você usa EAR. Então é o seguinte, você é nutricionista de uma creche, e aí você precisa elaborar um cardápio para essa creche. Quando você elabora um cardápio para grupo, seja creche, instituição de longa permanência, que são os abrigos de idosos, hospitais, enfim, para você ver se o seu cardápio está atendendo às necessidades nutricionais de vitaminas e minerais, carboidrato, proteína, enfim, você utiliza EAR, que é para grupo. Agora, quando você vai prescrever algo para indivíduos, uma pessoa só, aquele paciente do seu consultório, você quer prescrever uma dieta para ele, você prescreve a RDA. Você olha na tabela da RDA. São 4 tabelas diferentes. A AI, ela é feita quando não se tem estudos que recomendam nem a EAR, nem a RDA. Então, quando não tem o EAR e a RDA, a gente utiliza a AI, que é a ingestão adequada, adequate intake. E o L é o Upper Tolerable Intake Level, que significa nível máximo tolerado. Então, a OL é o nível máximo que a gente pode consumir de um nutriente sem que ele nos traga algum efeito colateral, efeito adverso. Então, o nível máximo de um nutriente. Então, lembrando desses 4, a hora que você se deparar com uma questão sobre a R, a IDA e o L, você já escreve assim do ladinho na sua prova para você não se perder e vai sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Número 1. A AI, ingestão adequada, é a recomendação utilizada para substituir a RDA na prescrição de dieta para grupos populacionais com doenças crônicas. Não estava correta. Por que, professor, não estava correta? Porque a AI é utilizada para substituir, sim, a RDA e a EAR, quando não se tem, né, conforme aqui, porém não é na prescrição de grupos. Se aqui tivesse escrito EAR, ok, é para grupo, aqui. Mas como estava escrito RDA, não é para grupo, é para indivíduo. Então, número 1, incorreta. 2. Para planejamento de ingestão dietética de indivíduos, deve-se utilizar a EAR, falso. Para indivíduos, é RDA. Se fosse para grupo, seria EAR. Tá bom? Então, 2, errada também. E a 3, o nível máximo de ingestão tolerável, que é o L, é o nível mais alto de ingestão diária de nutrientes, isento de risco de efeitos adversos à saúde para quase todos os indivíduos de uma população. Correto. Por exemplo, a UL da vitamina D é 4.000 UI por dia. Então, esse é o nível máximo que a gente pode prescrever sem que tenha efeitos colaterais para o seu paciente. Inclusive, até o risco de morte, por exemplo, né? Então, a 3 estava certa. A única certa, letra C, 3 apenas. Questão 55. Fala sobre antropometria. Essa eu gostei bastante dessa questão, viu? Porque eu adoro essa parte de antropometria, perda de músculo, perda de peso, eu adoro. Então, o uso de métodos antropométricos para avaliação do estado nutricional é amplamente adotado em serviços de saúde. No que diz respeito aos métodos utilizados para avaliação antropométrica, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeira, o IMC, Índice de Massa Corporal, é uma medida do estado nutricional utilizada para distinguir componentes corporais como músculo e gordura. Vamos lá. IMC é bom e não é ao mesmo tempo, né? Ele é bom porque ele é fácil de associação, a gente consegue perceber que é um sobrepeso, que é uma obesidade de uma maneira bem mais fácil. Só que o grande problema do IMC é o quê? Ele não distingue composição corporal.
ele não separa o que é músculo e o que é gordura, como faz uma bioimpedância, por exemplo. Então, se eu tiver duas pessoas com 100 quilos e 1,80 m, as duas vão dar o mesmo IMC. Só que a pessoa X é obesa, tem mais massa gorda. A pessoa Y é um atleta, é puro músculo. Só que pelo IMC eles vão dar a mesma classificação, porque ela não distingue músculo e gordura. Então é falsa essa primeira alternativa. Então não distingue músculo e gordura. 2. A perda de peso maior que 10% em 6 meses é considerada como perda de peso grave. Essa, se os meus alunos fizeram essa prova, tenho certeza que acertaram, né? Porque é uma coisa que eu falo bastante. Importante você ver a perda de peso maior que 10% em qualquer período, aqui no caso 6 meses, é considerada assim uma perda grave verdadeira. Depois, para quem não lembra, pega lá a tabelinha da perda de peso, 2,5% em uma semana, 5% em um mês, 7,5% em 3 meses, 10% em 6 meses. Acima desses valores é considerada uma perda grave. A medida da circunferência da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso. Correto. Circunferência de panturrilha é um dos melhores métodos para você ver perda de músculo. Sabe por quê? Às vezes a gente fica focado lá na bioimpedância, fica focado no ultrassom, enfim. Mas com uma fita métrica que custa 10, 15 reais, você consegue avaliar perda de massa muscular do seu paciente hospitalizado, por exemplo. Idoso, por exemplo. Então a gente tem sim como avaliar somente com a circunferência da panturrilha verdadeira. Então aqui a questão ficaria a letra D de dado, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão 56, mais antropometria. Paciente de 68 anos, ou seja, idoso. Isso vai fazer total diferença na nossa avaliação. Idoso no Brasil acima de 60 anos, tá? Então, é internado em enfermaria da clínica médica com os seguintes dados antropométricos e exames bioquímicos. Peso de 75 quilos, altura de 1,70 m, a banca foi boazinha, já deu seu IMC aqui, não precisou fazer cálculo sem calculadora, 25,6. Triglicerídeos de 190, colesterol de 160. Levando em conta os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o diagnóstico nutricional. Ponto muito importante. O que vai definir muita coisa aqui? A idade. Então, se eu tenho um idoso, a classificação é uma. Se eu tenho um não idoso, a classificação é outra. Então, às vezes, você vai assim, 25, sobrepeso, vou marcar. Você já vai direto no sobrepeso. Calma, porque ele é idoso. A classificação do idoso é diferente. Qual é a classificação do idoso? Entre 22 e 27 é considerado eutrofia. Abaixo de 22 é magreza, acima de 27 sobrepeso. Então eu tenho um paciente aqui, o 25 se encaixa bem aqui no meio, eutrófico. Então ele é classificado como eutrofia. Sobrou só duas questões aqui, D e E. Prestou atenção nisso na hora de fazer sua prova? Isso aqui define bastante, né? E aí em seguida, ele tem hipertrigliceridemia ou hipercolesterolemia? Ele tem hipertrigliceridemia, triglicerídeos alto de 190. Qual é o parâmetro de triglicerídeo? Até 150. Acima de 150 aqui, 190, triglicerídeo alto. Letra D, a correta da questão. Questão 57, eu também fiquei um pouquinho na dúvida dela, pode ter confundido aí a cabeça de vocês, mas olhando a diretriz, confirma realmente o resultado, na minha opinião, não cabe recurso nessa questão. O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível, caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia, de forma permanente. Assinale a correta sobre a terapia nutricional da diabetes. Letra A. Em adultos não desnutridos ou em risco nutricional, pode ser considerada uma redução no consumo de proteínas como estratégia para melhorar o controle glicêmico. Será que realmente reduzir proteína e você aumentar carboidrato e gordura faz sentido? Não. Né? Inclusive, os estudos mostram que comer proteína ajuda, por exemplo, na relação do índice glicêmico. Então,
As respostas que eu vou dar aqui são baseadas na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a mais recente, edição 2023. Deve ser incentivado o consumo de carboidratos com alta densidade de nutrientes, rico em fibras e minimamente processados. Correto! Essa é a questão certa. Às vezes você pensa assim, nossa, mas deve ser incentivado o carboidrato. Mas olha o que ele fala. Com alta densidade de nutrientes. Ou seja, não é um carboidrato simples. São carboidratos que tenham vitaminas, que tenham minerais, que tenham fibras e que sejam minimamente processados. Correto? Porque a razão do tratamento da diabetes não é excluir carboidrato, não é fazer com que ele não coma carboidrato. É comer sim, consumir os carboidratos, mas aqueles que sejam melhores para o quadro clínico dele. Então, letra B estava certa. Vamos ver as outras. A adição de fibras alimentares pode auxiliar no controle da glicemia pós-prandial, sendo recomendado o consumo de 45 gramas. Não é essa a recomendação de fibras para o diabético é de 25 gramas. Variando aí entre uma situação ou outra, mas geralmente 25 gramas. Letra D. Adoçantes como sorbitol, xilitol e sucralose são considerados não calóricos. É falso, porque o sorbitol, por exemplo, tem caloria. Né? Ele não é um adoçante não calórico. Então, não era essa a questão correta. E uma dieta hipolipídica é recomendada por estar associada a menor incidência de doenças cardiovasculares. Dentre todas as diretrizes, não há nenhuma recomendação de que reduzir lipídios é uma estratégia nutricional para o tratamento da diabetes. Eu não encontrei. Se você tem alguma opinião diferente, encontrou alguma coisa diferente, escreva aqui no comentário para a gente ver e discutir. Tá? Mas no caso aqui só tem uma questão correta, que é a letra B. A questão 58. Anemia ferroprívia caracteriza-se pela produção de hemácias, eritrócitos, né, microcíticos pequenos e pela concentração diminuída de hemoglobina circulante, constituindo o último estágio da deficiência de ferro. Então, em relação às deficiências de ferro, assinale a alternativa correta, e para isso eu já trago o boletim informativo do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, de outubro de 22, que diz o seguinte, vamos lá nas questões primeiro, depois eu volto ali. Toda criança, mesmo em aleitamento materno exclusivo, deve receber a partir do 30º dia após o nascimento suplementação de ferro. Não é verdade. A recomendação do Ministério é manter aleitamento materno exclusivo, pronto, acabou, nada de mistério. Letra B. São alimentos fontes de ferro M, hortaliças, folhosas, verdes escuras, leguminosas. Vamos lá. Existem duas classes de ferro. O ferro M é o ferro de origem animal. Carne, peixe, frango. O ferro não M é o ferro de origem vegetal. Leguminosas, hortaliças, verdes escuras, enfim. Então, aqui fala ferro M para vegetal, tá errada. Já vou associar com a D, que a ingestão na mesma refeição de alimentos ricos em vitamina C melhora a absorção do ferro M. Falso. O ferro não M é melhorado com a vitamina C. Lembra? A gente aprendeu isso na faculdade. Ferro não M e vitamina C ajuda a absorção. Então, tá errado aqui que fala de ferro M. E letra C. A suplementação profilática com ferro é segura e não ocasiona efeitos colaterais em função do uso prolongado. Falso. O próprio boletim informativo aqui do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ele diz que quando você suplementa com ferro, ela tem que ter um período delimitado, porque o uso prolongado pode dar náusea, diarreia, vômitos, pode dar fezes escurecidas, má digestão, gosto de ferro na boca. Então, sim, pode dar efeitos colaterais. E letra E, a suplementação de ferro durante a gestação é recomendada como parte do cuidado no pré-natal e deve ser mantida até 3 meses pós-parto ou aborto. É o que diz a recomendação, olha só. Com o objetivo de repor as reservas corporais maternas, todas as mulheres até o 3º mês pós-parto devem ser suplementadas apenas com ferro e também nos casos de aborto. Correta, a letra E, pode ser mantida pós-parto, sim. Sabia disso? Sabendo a partir de agora, pode sim ser mantido pós-parto. E a última questão da prova foi a questão 60, que fala sobre fibra. Fibras alimentares podem ser definidas como um conjunto de substâncias derivadas de vegetais que são resistentes à digestão, enfim. Em relação à fermentação das fibras, assinale a correta. Onde ocorre a fermentação das fibras? Ocorre no cólon, no intestino grosso.
A principal parte da fermentação de fibra é no intestino grosso. E com essa fermentação, devido à alta população de bactérias, essa fermentação de fibras, ela dá origem a ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são excelentes amigos dos colonócitos, que são as células do seu intestino grosso. Então, quando as fibras chegam lá dentro, elas são fermentadas pelas bactérias, geram essas gorduras de cadeia curta, que são absorvidas pelos colonócitos e eles amam esses ácidos graxos. Então, por isso, comer fibra faz tão bem, dentre outros efeitos, né? Então, a letra A era a correta, ocorre no cólon e produz ácidos graxos de cadeia curta. Essa foi a nossa correção da prova da EBSER. E aí, como é que você foi? Foi bem? Tirou uma boa nota pelo esse gabarito preliminar? Vamos aguardar os futuros recursos para ver uma outra questão que pode ter um entendimento diferente pela banca, né? Mas eu desejo que você tenha ido muito bem nesse concurso. Se você não fez, está se preparando para os próximos, foque bastante nos seus estudos. Estudar exige tempo e dedicação, mesmo que seja poucas horas por dia, que eu sei que você vai conseguir com dedicação. Os seus esforços serão recompensados. Siga o canal, curta, compartilha, que aqui a gente fala bastante de nutrição, comenta sobre provas, comenta questões. E eu vou seguir publicando vídeos aqui para ajudar nos seus estudos e no melhor entendimento dessa linda arte da nutrição. Até a próxima!